mês de maio, mês da família. Abra comigo então a sua Bíblia, no Salmo 120. Hoje nós vamos falar sobre a jornada espiritual de fé, viu? É de fé. E se eu mandei errado ali, mas é jornada espiritual de fé, tá bom? Você, líder aqui que tem o costume de anotar, no Salmo 120, nós estamos falando um pouco sobre esses cânticos de peregrinação, os salmos, os cânticos de romagem, começando aí no Salmo 120, vai até o Salmo 134, esse conjunto de salmos. Semana passada falamos do Salmo 121, deu uma boa conversação nas células, foi uma bênção, 86 pessoas ali nas células. E vamos ler então o Salmo 120, que também será projetado na tela, tá bom? Amém? Diz assim a palavra de Deus: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Ou como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto para a gente poder usá-lo durante a ministração da palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Santo Espírito, que já está aqui. Amém? Deus, obrigado por esse momento. Até aqui falamos com o Senhor em orações, em comunhão, em canções, e dedicando os nossos cultos ao Senhor, tanto aqui na sede, quanto com as crianças, quanto também lá em Adamantina. E aqui agora o momento do Senhor falar com a gente. Abrimos o entendimento da nossa mente, emprestamos os nossos ouvidos, damos de presente a nossa atenção, não ao pastor Douglas, mas a palavra de Deus, que foi lida e será proclamada, que tem nos abençoado e nos desafia a sairmos daqui abençoadores. Perdão te pedimos dos nossos pecados e já te damos graças por esse momento de transformação, de aperfeiçoamento espiritual, que é feito única e exclusivamente pelo Santo Espírito de Deus, pela qual nós pedimos a iluminação, a presença, a companhia. Nós desejamos que o Senhor continue conosco, falando claramente, tirando toda a preocupação, tirando toda a ansiedade, toda a dor, todo infortúnio, todo incômodo, todo sentimento de perseguição, todo sentimento de angústia, todo complexo de inferioridade. Nós ordenamos que saia deste lugar, que não volte nunca mais, pois este lugar é santo, este lugar é separado, consagrado para um propósito definido de adoração ao Senhor, a casa de oração para todos os povos. E nós somos aqueles que se achegam até os pés da cruz, através da atenção à tua palavra, da comunhão com os irmãos. Tira todo sono, todo cansaço físico excessivo, porque o nosso descanso é no Senhor. E se estamos cansados é porque o trabalho que temos feito não é do Senhor, não é para o Senhor. Porque o trabalho para o Senhor, no Senhor, não cansa. Mas estamos aqui para sermos corrigidos a rota e receber não só uma palavra, mas sairmos daqui desafiados a praticá-la. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o Pai. Em nome de Jesus. Amém. O
O Salmo 120 faz parte de um conjunto de salmos, como eu disse, repito, que vai até o Salmo 134, e por isso, na maioria das Bíblias, nas traduções das Bíblias, há um título que pode variar entre cântico de peregrinação ou cânticos de peregrinações. Pode estar identificado aí na sua Bíblia também como cântico dos degraus ou também como cântico de romagem. Os três títulos estão corretos, embora o Salmo 120, o título do Salmo 120, literalmente é cântico dos degraus. E você vai entender isso no decorrer desta palavra. Os judeus tinham o costume de visitar a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade santa, que é separada, cidade escolhida por Deus. Eles tinham o costume de visitar Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, para participarem de 3 festas de adoração a Deus. Sabemos que é a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E essa peregrinação rumo a Jerusalém, ela começa a ser narrada no Salmo 120 e termina no Salmo 122, verso 2. E este conjunto de salmos também são conhecidos na tradição judaica como o grande Halel, ou Alel, que significa literalmente louvor, e no caso aqui, louvor a Deus. E essa palavra, Halel ou Alel, ela é parte da nossa palavra traduzida como aleluia, que significa louvado seja Deus. Então, quando falamos aleluia, estamos falando louvado seja Deus. Ou quando falamos louvado seja Deus, estamos falando aleluia. Esse conjunto de salmos, são hinos de louvor, por isso chamado de o grande Halel, ou Alel, que estão relacionados ao êxodo do Egito, a saída do Egito, que foi a libertação dos israelitas. Você conhece bem essa história também. E como a Páscoa, ela comemorava essa salvação nacional, esses salmos, eles passaram a ser cantados, entoados durante a celebração. Por essa expressão, por essa razão, comumente falamos que os salmos são cânticos, e salmos eles eram cantados na maioria das suas narrativas. Então, durante a celebração, esse conjunto de salmos são conjunto de hinos de louvor e adoração a Deus. E alguns desses hinos eram cantados antes e outros hinos depois da ceia principal da festa. Estudiosos sugerem que o próprio Jesus Cristo teria cantado estes salmos na noite antes da sua crucificação. E de um modo geral, estes salmos são músicas para subir ao templo. O complexo do templo era precedido por 15 degraus. Isso temos imagens aí para você pesquisar depois aí na internet. Você vai observar nas ruínas os degraus que precediam o templo. Eram 15 grandes, largos degraus. Então, quando o viajante ou o sacerdote que ia trabalhar se aproximavam do templo, eles paravam e eles cantavam uma música em cada degrau, começando com o Salmo 120 e terminando no último degrau com o Salmo 134, respeitando essa sequência lógica. Por isso, o título deste salmo, ou do salmo, significa literalmente cântico dos degraus, especificamente este 120. Por degraus, entende-se uma subida, a qual é identificada com a jornada, morro acima, até a cidade de Jerusalém. Esse conjunto de salmos,
que eu já disse, repito, do 120 ao 134, também é conhecido como cântico de romagem, tendo em mente a viagem que israelitas de toda parte faziam para ir ao templo para adorar a Deus nas festas obrigatórias. E quando se nota o contexto de cada salmo, como a gente começou a fazer semana passada, quando lemos o 121, nós vamos perceber que esses salmos, eles citam geograficamente a localidade de algum o endereço, a localidade, e essas localidades são localidades distantes. Neste salmo, por exemplo, citamos aí a cidade de Meseque, Quedar, o Salmo 120, e eles vão se aproximando na sequência dos salmos, até chegar à casa do Senhor em Jerusalém, lá no 134, e vão passando por montes, como o Monte Sião, que nós vamos abordar também nas próximas palavras, e outros lugares. Então, por esta razão, supõe-se que esses salmos eram cantados pelos peregrinos, desde a saída de seus lares até a chegada ao templo. Sendo assim, meus irmãos e irmãs, é dos lugares mais longínquos que este salmo vê os israelitas iniciando a sua peregrinação anual. É possível que José e Maria, conforme Lucas 2:41, é possível que José e Maria, quando iam a Jerusalém, eles cantavam estes cânticos, esse conjunto de salmos, do 120 ao 134. Mas nós, como cristãos, não vamos a Jerusalém para adorar, mas estes cânticos podem nos ajudar e nos ajudam de fato na nossa jornada espiritual de fé em Jesus Cristo, até o destino final no céu, onde estaremos habitando na Jerusalém celestial ou na Nova Jerusalém. Aqueles que partiram antes de nós, mas partiram com Cristo, já estão habitando esse destino final lá no céu, que é a Nova Jerusalém. Então, enquanto nós estamos aqui, peregrinos nesta terra, rumo à Nova Jerusalém, nós aprendemos muitas coisas com estes salmos. E é nessa caminhada da vida que nós subimos degraus, transpomos obstáculos, e muitas vezes nessa correria da vida, subindo esses degraus, isso cansa a gente, fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente. Muitos são aqueles que, subindo esses degraus, desanimam. Não poucos param, desistem, é ou não é? Mas são nesses momentos que, ao olharmos para este salmo, nós vamos encontrar respostas de como nós vamos suportar essas dificuldades, como que nós vamos superar esses obstáculos, como que nós vamos vencer as adversidades da vida. E é por isso que eu quero compartilhar com você algumas dessas verdades, algumas dessas respostas. A primeira delas está no verso 1 e 2. Apele somente a Deus. Você vai perceber no decorrer da ministração, se assim já não percebeu, é claro, que este salmo ele é redigido em uma linguagem jurídica. Então nós temos muitos elementos da parte da justiça intrínsecas aqui neste salmo. E por esta razão, nós utilizamos essa máxima: apele somente a Deus, o justo juiz. Verso 1 e 2 vai nos dizer assim: eu clamo pelo Senhor, na minha angústia, e Ele me responde. É Davi que está falando isso. É o mesmo Davi que escreveu o Salmo 40, o Salmo 51, que tinha a plena certeza e extrema confiança e dependência de Deus, que ao clamar Deus responde.
por isso nós entendemos que não há nenhuma oração que Deus vai deixar de responder. Então, tome muito cuidado com o que você pede para Deus. Tome muito cuidado com o que você ora a Deus, porque Ele vai responder. Então, veja que no verso 2, o salmista Davi fala: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira, ou língua enganadora. É perceptível que alguma coisa, ao ler esses versículos, é perceptível que alguma coisa incomodava o salmista, tanto que lhe causava angústia. Estando a caminho de Jerusalém, subindo os degraus do templo, ou ali parado nos degraus, conforme o Salmo 122, 2 diz, eles falam literalmente, parar os nossos pés diante do templo, ou seja, chegada. Então, subindo aqueles 15 degraus, ou parado ali em um deles, ou estando a caminho de Jerusalém, nesta jornada espiritual da fé, ou de fé, eu imagino que o salmista, ele clamava a Deus pelo livramento. E no caso aqui, que livramento é este? Que oração é esta que ele está pedindo? Um livramento das pessoas mentirosas, de lábios mentirosos e da língua enganadora, ou da língua traiçoeira, da língua desleal, de pessoas que falam mentiras a respeito dele. Então o salmista, uma vez estar se sentindo lesado, uma vez estar se sentindo prejudicado, ou ter sido literalmente lesado, e se sentindo injustiçado, ele apela ao único capaz de perfeita justiça, que é Deus. E por aqui nós podemos fazer algumas perguntas. O que tem lhe incomodado nesses últimos dias? Se nada tem te incomodado, eu posso te emprestar algumas das minhas incomodações. Quem que quer aí? Receba aí que eu vou jogar, dona Rosa. Ninguém. Então subentende que há algo que te incomoda nesses dias. Sim ou não? Mas eu posso dizer para você que se você colocar isso que te incomoda, não precisa mencionar, porque Deus conhece. Se você clamar com convicção, com fé e coragem ao único Deus, não tenho dúvidas, eu posso afirmar que você receberá a resposta a despeito do que está te incomodando. Enquanto eu estou falando, eu penso que você vai processando aí algumas coisas. Sim ou não? E essas coisas que nos incomodam, algumas delas, se não forem tratadas, curadas e resolvidas, causam-nos uma angústia e dor. Sim ou não? Há muita coisa que o corpo somatiza, inclusive por conta dessas angústias não resolvidas, desses incômodos traiçoeiros. Há uma música muito bonita que os católicos romanos costumam cantar, mas Noite Traiçoeira, depois você acessa lá para ouvir, né, Renato? Bonita essa música. Então, a despeito disso que estamos falando, desses incômodos, daquilo que gera uma angústia e provoca dor na alma, entende? Nós temos que apelar somente a Deus. Amados, quantas vezes nós temos apelado para os homens? Em se tratando de causas na justiça, quantas vezes nós temos apelado para os homens? E não estou dizendo que isso está errado. Mas muitas vezes se apela a Deus em uma última instância. É ou não é? Quando já se perdeu as esperanças, já não se tem mais expectativa. Aí clama-se a Deus e depois, quando a sentença não é muito favorável, a pessoa diz: Deus me abandonou. Mas no início, por que não apelou a Deus, o justo juiz? Mas que procurasse também uma justiça dos homens, um médico, um advogado, que seja alguém para ajudar, orientar. Mas o que eu estou dizendo aqui para você é que é algo muito maior.
É uma dimensão espiritual muito mais sobrenatural. Eles estão vivendo aqui no sobrenatural, eles já saíram do natural. Eles sabem que há mentiras, calúnia, que isso provoca essa angústia na alma, essa dor na alma. Mas ele tem uma plena convicção de apelar somente a Deus. Quantas vezes nós queremos ganhar as batalhas da vida na força do nosso braço? É ou não é? E a gente mede força com Deus e a gente só perde. E há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tentaram tanto por si próprias, gastaram horrores de dinheiro com isso, com aquilo. Aí chega Jesus na humildade, vai e cura a pessoa, vai e liberta a pessoa daquele vício, daquela escravidão. Mas essas pessoas também reconheceram que elas, em outra vida, antes de Cristo, apelaram para a justiça humana, para os métodos humanos, para aquilo que, desculpa a expressão, enoja a Deus, que é o jeitinho brasileiro. Ah, vamos dar um jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro aqui, não. Não tem isso, não pode ter isso. No reino de Deus, anote aí, no reino de Deus não tem jeitinho brasileiro. Tem ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40. Então, você está aí, alguma coisa tem causado incômodo na sua vida? Esse incômodo tem lhe conduzido a uma angústia, tem provocado dor? Apele a Deus, o justo juiz. Clame ao Senhor, Ele te ouvirá. Se tem dúvida, depois vai para o Salmo 40. O que lhe tem causado essas angústias, essas dores, seja o que for, meu irmão, minha irmã, apele somente a Deus. Você já viu uma pessoa apelando? É isso aí que você tem que fazer para Deus. Vamos orar nesse momento. Coloque seus olhos fechados aí nesse instante. Repita comigo esta oração. Senhor meu Deus, a partir daqui, ao ouvir essa palavra, eu apelo somente ao Senhor. Confio somente no Senhor. E clamarei fervorosamente ao Senhor, que vai ouvir a minha oração e vai me livrar deste incômodo, vai tirar esta dor, vai mandar para fora essa angústia e receberei a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você tem que viver essa palavra. O justo viverá por fé, Terezinha. Eu falei isso semana passada e na terça-feira. Agora veja aí, uma segunda resposta que esse salmo dá na peregrinação, na jornada da nossa vida. Seja sempre uma pessoa verdadeira. Diga para uma pessoa que está aí atrás de você ou na sua frente. Seja sempre uma pessoa verdadeira. Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu já sou. Né? Tem uns crentinhos de cristal aí, Cris Delmonte. Mas eu já sou. Você nem falou, aí nem terminou a frase. A pessoa já se acha afrontada. Não é isso. Se desarme em nome de Jesus. Se você já é, continue sendo. Se você não é, seja. Verso 3, o que ele lhe dará? O que ele, ou seja, esses lábios mentirosos, essa língua enganadora, desleal, traiçoeira, como lhe retribuirá? Ou o que te será acrescentado? O salmista faz essa pergunta. Ó língua enganadora. E você sabe que no capítulo 3 da carta de Tiago, fala lá a respeito dessa língua, que é considerado inclusive um animal aí mais feroz, uma coisa indomável, o Tiago fala a respeito. Uma língua é indomável, né, presbítero Ney? Então você observa a importância da língua, das palavras que saem das nossas bocas. Por esta razão, há uma máxima bíblica que diz que não saia da sua boca
que a sua língua nunca profere palavras torpes. Então a gente observa recomendações para sermos verdadeiros. Aí veja o verso 4, ele a castigará com flechas afiadas, ou agudas, de guerreiro, valente, com brasas incandescentes, significa brasas vivas, de sândalo ou zimbro. O que o mentiroso ganha? É essa pergunta que o salmista faz. Incomodado e angustiado pelas calúnias que teciam a despeito dele. Qual o benefício em destruir as reputações, até as vidas dos outros? É essa a pergunta que ele está fazendo aqui no verso 3. Rebaixar os outros com falsas acusações, falsas e levianas acusações, eleva o acusador? De modo algum. O caluniador, no final das contas, o verso 4 responde, recebe a colheita do que tem plantado. Por isso que na primeira resposta que damos aqui a essas situações, apelamos somente a Deus. Porque o acusador, o leviano, o falso, ele vai colher o que ele tem plantado. Vai colher aquilo que ele plantou na semente de discórdia, a semente de dissensão, a contenda que ele causou, ele vai colher, ele vai custar caro. Então, vendo a calúnia como realmente é, e observe que naquela época, calúnia era um crime gravíssimo. O salmista, vendo isso, ele continua o seu cântico, ele não para a sua peregrinação, percebe? Que enquanto ele traçou esse objetivo, teve a intrépida decisão de sair do seu lugar, da sua terra natal, de partir rumo a Jerusalém, e no caminho sofrer, ou da sua partida sofrer calúnia, injúria, difamação, ou durante o caminho sofrer isso, ele não para a sua caminhada. Então diga para alguém do seu lado, nunca pare a sua caminhada com Deus. Vai ser difícil, mas Jesus falou que não será impossível. Porque ele disse, a Deus não haverá impossíveis. Então nunca pare de lutar, nunca pare de prosseguir, nunca pare o que você está fazendo com Deus. E o sinal de que você se entristeceu, se angustiou, se incomodou, se você está caminhando com o Senhor, o sinal que você tem assim, o sinal de você ter assim, eu vou parar, eu vou desistir, é um sinal que você está no caminho certo. Porque se você estiver só em casa, ali de braço cruzado, não fazendo nada, não teria esse incômodo, não teria as pessoas falando de você. Mas como você está um crente, um cristão fervoroso na fé, buscando a face de Deus, a comunhão entre os irmãos, é óbvio que você vai sofrer essas perseguições. E no caso lá, como eu disse, um crime gravíssimo, a questão da calúnia. Mas verso 4 vai responder, aquele que apela a Deus. Veja, Deus, a castigará, essa língua enganadora, esses falsos acusadores. Serão castigados por Deus com flechas afiadas, agudas, de guerreiro valente, guerreiro aqui é a palavra valente, com brasas incandescentes, brasas vivas, de sândalo e zimbro. Então qual é a palavra para nós aqui? Amados, sejamos verdadeiros a todo custo. Custe o que custar, vale sempre a verdade. Às vezes pode custar uma amizade. Você ser verdadeiro, você falar a verdade, às vezes pode custar uma amizade. Eu mesmo já perdi muitos que se diziam amigos por conta de ser verdadeiro. Se diziam amigos por quê? Porque eu entendo que as amizades sinceras são amizades verdadeiras. E aquilo que você, eu perdi um amigo, não era teu amigo, era teu colega. Era teu conhecido. Porque se fosse realmente teu amigo, eu iria te agradecer porque você foi verdadeiro com ele. Porque amizades sinceras são amizades verdadeiras. E amizades verdadeiras são amizades sinceras. Estão entendendo? Sim ou não? E eu falo para você o seguinte, é melhor perder uma amizade terrena que a amizade com Deus. Aí, nesse sentido, entra uma questão também que muitos se têm ouvido aí fora, a respeito da luta
do mal contra o bem. Então vamos combater o mal com o bem. É bíblico isso. Vamos combater a mentira com a verdade. Por esta razão, vários profetas do Antigo Testamento e que foram copiados por Jesus, porque Jesus estudou os profetas, muitas das vezes ele diz assim: em verdade vos digo. Que é uma sentença jurídica também. Assim como este roi no hebraico que se diz: ai de mim, ele fala aqui, pobre de mim, no verso 5. Uma sentença jurídica. Então, ai de mim, ou pobre de mim, que vivo entre essas pessoas de língua enganadoras, essas pessoas que fazem o mal. Vocês estão entendendo? Mas quando ele apela para este roi, este ai de mim, no hebraico significa sentença já está julgada. Deus está no controle absoluto de todas as coisas, ele já julgou e já deu sentença. Então, por isso, apele somente a Deus. Seja sempre uma pessoa verdadeira, custe o que custar. A respeito da luta entre o mal e o bem, gosto muito de uma expressão do filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, que diz assim: se o mal vencer, não há razão de nós existirmos. Se o mal vencer, não há razão de nós estarmos aqui. E vou mais além: se o mal vencer, não há razão de Jesus ter morrido na cruz. E vou mais além: se o mal vencer, não há razão da cruz estar vazia. Equivale a dizer que Cristo morreu em vão. Mas diga para mim e para Deus, no caso, diga: mas não será assim. Valeu a pena. Quando você entra na igreja e você vê a cruz vazia, você já automaticamente vai lembrar duas coisas: foi por amor a você, foi por amor a mim, e vai valer a pena, Jesus. Entrou, viu a cruz, foi por mim, foi por você. E aí olhar de novo e fazer: valeu a pena, Jesus, obrigado. Vou fazer valer a pena a razão da minha existência. Vou ser um crente verdadeiro. Uma pessoa que passa dificuldades, continua peregrinando, rumo à Nova Jerusalém, mas sempre em verdade, apelando somente a Deus, que é o justo juiz. Porque em João 8,32 diz: conhecereis a verdade. Jesus está falando dele mesmo. Por isso que em muitas das traduções, a verdade ali nesse texto está em V maiúsculo. Porque está falando de Jesus. Então conhecereis a Jesus, que Jesus é verdade, e a verdade, que é o próprio Jesus, a libertará. Por quê? Porque a mentira aprisiona, a verdade liberta, porque Jesus liberta, ele é a verdade. A mentira oprime. E a pessoa que mente, ela tem que inventar outra mentira para ir vai inventando, e depois no decorrer ela se perde, porque ela não sabe mais o que ela mentiu para falar. Então, se caso, você, sem querer, mentiu, já corrige, na hora ali. Não vai inventar outra mentira que você vai se enroscar. E peça perdão a Deus e à pessoa. Então por quê? A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a mentira oprime, aprisiona e mata. Você sabia disso? A mentira mata. Combata sempre a mentira com a verdade. Alguém pode dizer: a verdade dói, mas é melhor doer no outro do que em você. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Coloque a mão sobre esse salmo aí maravilhoso. Diga comigo: Senhor Jesus. Diga com fé: Senhor Jesus, ajuda-me pelo poder do Teu Espírito Santo a ser uma pessoa verdadeira para suportar, diga de novo, para suportar as perseguições, para superar as angústias, vencer a mentira, sempre com a verdade, em nome de Jesus. Amém. Ore com fé, ore com uma alma fervorosa, com voz audível, a voz forte. O inimigo que está debaixo aí dos seus pés, ele tem que ouvir que você está pisando em terra firme. Quando você chegar aqui na igreja, você está pisando em terra firme, na rocha que é Jesus, crente. Não tem esse negócio de meia boca aí não.
Ah, não tem esse negócio de repetir. Fica em casa então. Aqui a gente tem que orar e clamar a esse Deus que é o justo juiz. Apelar a Ele, porque as coisas aí fora não está fácil não. Se está fácil para você, então o problema está comigo. Você tem que ser um crente fervoroso, olhar para o diabo, não é assim não, ó. É olhar na cara mesmo, dizer, você já é derrotado, meu Deus, Ele está vivo. Não há angústia, não há dor, não há vento, não há tempestade, não há perigo, não há espada que vai me separar do meu Deus. Você tem que sair daqui, cabeça erguida, para você enfrentar a semana. Pagar esses boletos aí de cabeça erguida. Vencer o que você tem que vencer. Vai no médico, vai de cabeça erguida. Não chega lá como um derrotado, não. A pessoa vai olhar para você. Você tem certeza que você é crente? Quer alcançar um médico, chega tudo derrotado diante do médico. Quer vencer sua causa na justiça, já chega chorando diante do juiz. Ei, chega de cabeça erguida, você é crente com Jesus, anote aí. É vencer ou vencer, querido. Meu irmão, e fica com essa coisa aí de meia boca, não vou repetir, ai Deus já sabe. Deus sabe, mas como um pai que ama o filho, gosta de ser reafirmado que ama. É ou não é? Terceiro, diga aí para o seu vizinho, apegue-se à justiça divina. Está melhorando, presbítero Ney, agora já está acabando. Você tem que começar, é céu na terra, lá em cima. O teu louvor, o teu amém tem que ser o melhor amém. Assim como o teu dízimo é o teu melhor, o teu louvor é todo. Ah, mas eu não sei cantar, não tem problema. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Não está falando ali que é para cantar certo, se é tenor, se é o contrato, sei lá, contrabaixo, o que é isso aí? Cante ao Senhor. E de preferência participe do coral também, né, Cida? Se não sabe cantar, como é que é aquele negócio? Balbucia. Faz aquele negócio imita. Faz presença. Ó. Lá no vídeo vai pensar que você está cantando. Ó, o irmão lá canta muito bem. Está cantando nada, ele só está imitando. Está dublando. Mas o importante é você estar aqui louvando ao Senhor enquanto você está peregrinando rumo à Nova Jerusalém. Ou você vai chegar lá na Nova Jerusalém com essa cara de derrotado. Ai, Senhor, então, né? O Senhor chegou, sacrificou lá na cruz, né? Eu sou um pobre, coitado. Ai de mim, eu estou aqui para ser salvo. Ah, o que é isso, irmão? Você tem que chegar lá com um sorriso nos seus lábios, com a cara aberta, olhando para Jesus, com alegria. Eis-me aqui, Senhor. Olha, valeu a pena, obrigado, estou aqui com o Senhor. E obrigado por ter resgatado a minha família também. Vai chegar diante de Deus como um derrotado. Ai, o que queres que eu te faça, né? Ah, Senhor, dá qualquer coisinha aí. Com Deus não tem meia boca não, meu irmão. Com Cristo é vencer ou vencer. Amém ou não? Apegue-se à justiça divina. Verso 5, vamos ler aí juntos. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque ou Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Ai de mim. Sentença julgada. Porque está em meio a esses caluniadores. É como você está no meio de corruptos, de mentirosos, e fala assim, ai, a hora que Deus pesar a mão em cima desses caras, ai de mim, se eu estou aqui no meio deles, é perigoso respingar em mim também, quando a justiça de Deus vir. Não, mas você vai estar preservado, se você estiver andando na verdade, você vai estar preservado. Mas é o sentimento humano de estar em meio a pessoas maldosas, que faz ele recitar este verso 5, está entendendo? Então o Salmo 120, ele tem como tema o êxodo, saída, a opressão dos homens de Meseque ou Meseque, e a confiança em Deus, que escuta a oração do seu povo que está em perigo. Você está em perigo? Está se sentindo incomodado? Esse incômodo te causa uma angústia, essa angústia te gera uma dor? Clamou ao Senhor, Ele é o Deus libertador, Ele ouve a tua oração, Ele tira essa opressão, Ele tira esse peso. Lançai sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados, todos os que estáis cansados, aflitos,
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você vai até Jesus, é Ele que te alivia. Apele somente à justiça divina. Ande sempre na verdade, ainda que custe uma amizade. Note aí, Renatinha. O povo de Israel, como muitos povos modernos, tinha processos para livrar as vítimas de falsas acusações. Testemunhas, no plural, eram necessárias para estabelecer uma acusação e decretar uma sentença contra a pessoa. Lá em Deuteronômio 19:15, a lei dada por meio de Moisés prevalecia. Desde então, e diz o texto, uma só testemunha não se levantará contra ninguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Ou seja, uma só testemunha não é válida. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato, ou se constituirá o processo, se abrirá o processo. Para você ver como que levavam a sério esses princípios espirituais de falar a verdade. Como eles julgavam os iníquos, os corruptos, os mentirosos. Era algo terrível. Por isso que o texto também fala, terrível é cair nas mãos de Deus. Então, eu tenho que dizer isso porque o ensinamento no Novo Testamento por Jesus é igual o que está em Deuteronômio 19. O princípio é o mesmo. Jesus, ele falou lá em Mateus 18:16 a respeito dessas testemunhas. O Paulo fala aos Coríntios, capítulo 2 Coríntios 13:1. O Timóteo, que foi o sucessor de Paulo, copia esse princípio também, 1 Timóteo 5:19. Então vai ser sempre o mesmo princípio, porque Deus é sempre o mesmo Deus. Ele não mudou ainda, e não mudará nunca. Um de seus atributos é a imutabilidade. Deus não muda nunca. O que está escrito, vai ser cumprido. A meu e a teu respeito. E é bom que você creia, porque Ele vai fazer. Então, mesmo na ausência de testemunhas suficientes para provar a culpa legalmente, uma acusação, uma mentira leviana, como foi o caso aqui do salmista, pode ter força de prejudicar a credibilidade do acusado, talvez manchando até a sua reputação para sempre. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, sobre esses efeitos, sobre essas consequências, há pouca defesa entre os seres humanos, desde aquela época até hoje. Difícil é, dona Antônia, a gente arrebanhar aqui pessoas que nos defendam, mas é muito fácil encontrar pessoas que nos acusam. E isso gera uma propensão, ou seja, as pessoas passam a acreditar mais nas mentiras dos outros e engolindo essas mentiras como se fossem verdades absolutas. É muito interessante isso, Letícia, que as pessoas contam uma mentira a teu respeito e a pessoa não vai perguntar para você. Ela acha que é verdade aquilo que está falando. Já aconteceu isso com você? Então, lá no Antigo Testamento, isso era algo terrível diante de Deus. Uma acusação grave. Bom, mas aí o resultado das falsas acusações, você vai ver agora, finalmente é a sua própria destruição. Então, olhando para o verso 5, como se sendo atingido por essas flechas, que nós citamos ali, flechas com brasas vivas, de um guerreiro, ou seja, de um valente, ou queimado por brasas vivas e quentes, o caluniador será julgado e destruído. Isso está na palavra do Senhor. Então, por isso que nós temos que apelar somente a Deus. Ele é o nosso justo juiz. Andarmos na verdade, sermos sempre uma pessoa verdadeira, ainda que isso custe uma amizade. Nós vamos orar, vamos deixar esse ponto para terça-feira, e Deus fará justiça na nossa vida. Amém? Na quarta-feira a gente termina e vamos orar. Pode fechar sua Bíblia aí, você pensa que está acabando. Nós temos visto que os Salmos 120 a 134 são cânticos de peregrinação ou cânticos
dos degraus, ou até mesmo chamados de cântico de romagem. É interessantíssimo perceber que eles nunca estão parados. E é perceptível que eles estão acompanhando o movimento do reino. Porque o reino de Deus sempre está em movimento. A igreja não pode ficar parada. Eles estão, enquanto estão peregrinando, estão sofrendo angústia, dor, perseguição, mas eles estão peregrinando. Porque eles traçaram um objetivo, uma meta. Nós vamos para Jerusalém, nós vamos chegar lá. E nós vamos adorar o nosso Deus, custe o que custar. E andando sempre em verdade, porque Deus, Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a verdade é o caminho que conduz à vida, não só a vida eterna, mas a vida aqui também. Não pare de lutar, não pare na sua caminhada com Deus. Se você chegou até aqui, Deus te ajudou. E a partir daqui Deus vai continuar te ajudando. Mas não pare, porque é isso que o inimigo quer fazer. Quer você parar, quer ver você parado, quer ver você um crente, não é quente nem frio, né? Morno, é isso. Por quê? Porque o diabo sabe que quando o crente se torna morno, ele está a ponto de ser vomitado da boca de Deus. Então quer ser frio? Seja frio, mas seja frio. Um frio, um gelado mesmo. Que a pessoa que estiver do seu lado fala assim, nossa, se a pessoa dá um cobertor que está muito gelado. Mas nunca seja morno. Porque as águas daquela cidade eram impróprias para beber, que era água morna. Você já bebeu água morna? Água quente, água morna. Água quente não faça isso. Mas água morna, ainda mais água que não é filtrada. E às vezes da torneira já sai aquela água morna. Você bebe e dá aquela ânsia de vômito. Já aconteceu isso com você? Se chamar para uma expedição lá no Nordeste, que você vai beber bastante dessa água. Eu bebi, não morri não, estou aqui. Mas é indigesta, Cida. Você bebe, às vezes para agradar a pessoa, e só tem aquilo ali, rocha. E se você não bebe aquela água morna, você está fazendo uma desfeita para a família. Aquela água que sai assim, parece que é aquela água com terra. E você bebe sorrindo com alegria. Mas é indigesto. Dá uma ânsia, dá um negócio, um revestrez aqui. Você pensa em vomitar, mas você não vomita pela misericórdia. Você já imaginou sendo um crente morno, Deus olhando para você, dizendo, estou a ponto de vomitar você na minha boca. É misericórdia mesmo. Então quer ser frio? Seja frio. Tome posicionamento hoje. Eu vou ser um crente frio, gelado. Vou vir na igreja com cobertor. Mas seja frio. Pelo menos você mostra para Deus o que você é. Agora quer ser quente, seja fervoroso. Que as pessoas chegam do seu lado e falam assim, está um fogo aqui, está um negócio aqui pegando fogo. Eu vou chegar mais perto desse irmão, que eu quero me esquentar também. Que é o Espírito Santo, uma simbologia do fogo também. Então, eu penso assim, não pare. Tome posicionamento. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Então, a viagem deles para a cidade de Davi, descreve a nossa viagem ao longo da vida. Para a cidade celestial. Quando você lê de novo o Salmo 120, o Salmo 121, que eu já ministrei, você tem que entender que está falando da sua vida, da jornada da sua fé com Deus, rumo à nova Jerusalém celestial. Ei, quando Jesus voltar, Ele vai buscar você para esse lugar, tá? Então a jornada de santidade, o que é isso de santidade? É separação, é consagração para um propósito definido, adorar a Deus. Essa jornada começa com a decisão de deixar para trás a velha vida, o velho hábito, os velhos costumes, os velhos pensamentos. E aproximar-se mais do Senhor. Porque enquanto eles estão caminhando, podem levar pancada, ser perseguidos, ser caluniados, mas eles estão indo mais para perto de Deus. Não é? Então Deus também concede. Então enquanto você caminha, percebe, ao ler o Salmo 120, 121, perceba, Deus promete a sua presença, a sua proteção ao longo da jornada pela vida. Ele nunca dorme, inclusive. Enquanto você caminha, Deus também concede a misericórdia dEle, a graça dEle. Quando tropeçamos ou ficamos desanimados, Deus quer que terminemos bem a viagem.
Ele nos incentiva, Ele nos anima, Ele envia o seu Espírito Santo para nos empoderar, para erguer a cabeça, enfrentar as adversidades, as dificuldades, de cabeça erguida, como um guerreiro, como um valente, como um corajoso, não é como um covarde não, um frouxo não. Pais e famílias são encorajados a manter em vista as prioridades de Deus, enquanto fazem a jornada da vida. Sofrimento e até mesmo perseguições, acusações livianas, isso tudo são intrusos comuns na jornada. Mas eu tenho que dizer para você nesta hora, mas Deus nunca nos deixa sozinhos, meus irmãos. Então a jornada da vida para os cristãos, ela termina. Sabe como termina? Com reuniões maravilhosas no céu, com um banquete celestial com aqueles que nós amamos e que partiram antes de nós, que estão muito melhores do que nós, mais felizes do que nós, irmãos. E é para lá que eu e você iremos, qualquer dia. Quando a senha chamar aí, não queira passar a senha para outro não, é a sua senha mesmo, é o dia que chegou. Mas vá com alegria. Vá, porque lá está te esperando, primeiro, você ser chamado pelo nome. Não aceite ninguém te chamar por apelido ou qualquer outro nome. Você é o nome que você teve aí, ou o nome que Deus te deu. E aí ele vai dizer assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Mas saia daqui encorajado, na unção do Espírito Santo, de cabeça erguida. Tem dificuldade sim, tem boleto para pagar sim, mas eu sou de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? A bênção de Deus ressoa em nossos ouvidos para sempre. Você decide o que você quer ouvir. Você seleciona o que é bom para você. O que não for de Deus, você descarta. Só receba coisas boas. Alguém vai contar uma coisa para você, você já pare. Espera, o que você vai me contar é verdade? Eu não tenho certeza. Então não conte. Não fique curioso. Não fique ansioso. É verdade. Espera aí, edifica? Não sei se vai edificar. Então não conte. É verdade? Conte. Edifica? Conte. Convém contar agora? Às vezes não é o momento. É ou não é? Às vezes tem que esperar uma semana. Convém contar? Então coloca uma peneira aí no seu ouvido, na sua mente. Não sei, não é coisa boa, então não conte. Não conte, porque eu não quero saber. Principalmente amanhã, segunda-feira, né? Está entendendo? Você tem que tomar posicionamento, meu irmão. Com Deus é vencer ou vencer. Amém? Você está aí? Vamos orar? Quer chegar perto de alguém aí para orar? Da sua esposa, do seu esposo, seus filhos, sua namorada. O jantar com casais é para namorados, noivos e casados, viu, Renato? Não é só para casais casados, não. E você já prepara aí para deixar os seus filhos com a sogra, com as irmãs da igreja, em outro lugar, porque lá não vai ter condições de receber todas as crianças, de receber crianças, é só para casais. Então vamos orar. Está em família aí, com o presbítero, com alguém aí. Se você quiser receber uma oração, levante sua mão aí, que alguém vai chegar perto de você, mas não fique sozinho, em nome de Jesus. Diga assim: até aqui eu caminhei sozinho, mas não a partir daqui, alguém vai me ajudar, alguém vai caminhar comigo. É o mês da família. O mês de maio, o mês da família. Não caminhe sozinho, caminhe com fé, com os irmãos da fé. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Que não foi minha, a palavra é do Senhor, veio do Senhor. E nós tomamos posse das bênçãos que recebemos ao ouvir esta tua palavra. Dizemos: angústia, dor, bata em retirada em nome de Jesus. Infortúnio, calúnia, dissensão, inveja, olho gordo, cai por terra em nome de Jesus. Tomamos posse daquilo que vem do Senhor, das tuas vitórias, e aprendemos nas derrotas a depender mais do Senhor e apelar somente à tua justiça. Em nome de Jesus, faz-nos como esses guerreiros, valentes,
Tira toda coragem, toda covardia e empodera-nos de coragem nesta noite. Possamos sair daqui pisando firme. O inimigo está debaixo dos nossos pés, ele já está vencido. Cada vez pisamos forte, dizemos, ele já está derrotado. Em nome de Jesus. Firma os nossos pés sobre a rocha que é Jesus Cristo. Não faça tremermos diante das bases, não, Senhor. Que a gente vai para cima mesmo, para a vitória. Tira todo medo, toda vergonha de se entregar, de se lançar do penhasco e depois construir a nossa asa. Isso é fé, a jornada espiritual de fé, Senhor. Tomamos posse, dizemos para o Senhor, reafirmamos para o Espírito Santo que vamos continuar peregrinando rumo à Nova Jerusalém, até chegarmos aí ou até o Senhor voltar, mas perseverantes, de cabeça erguida com esta palavra. Tomamos posse, a cada degrau que subirmos, a cada degrau nós estaremos cantando o hino da vitória, cantando esses salmos e louvores entoados à adoração a Deus. Então nós tomamos posse, Senhor, dessa bênção que anima a gente, que empodera a gente, que faz a gente enfrentar não só uma semana, mas um mês, com fé, com coragem, com convicção, tomando posse das tuas bênçãos, reclamando menos, murmurando jamais e adorando a Deus sempre. Em nome de Jesus, faz-nos entender que a cada degrau deve ser uma elevação de adoração ao nosso Deus. E em tudo dai graças, em tudo mesmo, até mesmo nas dificuldades. Mas damos graças porque sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos. Assim nós oramos pelo teu povo que aqui se reúne nesta casa, mas aqueles também que estão acompanhando pela internet. A bênção acompanha, livra e guarda também lá nas casas. E nós oramos por eles e com eles. A igreja do Senhor, famílias do Senhor aqui reunidas hoje, e as abençoamos no nome do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo, e que a graça infinita de Jesus Cristo, Senhor da igreja, que o grande amor de Deus o nosso Pai, de Deus como Pai, e que o Espírito Santo, a unção poderosa, milagrosa, companhia constante, sejam derramados sobre nós e vós, povo de Deus, famílias do Senhor, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Mãos para abençoar. Nunca se esqueça. Aonde você colocar suas mãos, você estará abençoando.